Depois a gente segue adiante aqui, pessoal, a todo vapor, com o nosso Morning Show em frente para falar um pouco de economia, o que eu proponho aqui agora. Adivinha, meu amigo e minha amiga, para quem vai sobrar o aumento de 22 centavos por litro no diesel anunciado pela Petrobras? Claro, essa aqui é talvez das respostas mais fáceis do mundo, para mim, para você, para todo mundo que é um consumidor. Evidentemente, com diesel mais caro, pessoal, o frete fica mais caro e, consequentemente, os produtos encarecem. Mano Ferreira, dá um panorama aqui pra gente, por favor. Exatamente, Marinho. Acontece que mais da metade da carga transportada no Brasil circula pelas rodovias, né? A gente é muito dependente do transporte rodoviário. Isso quer dizer que o aumento no diesel gera naturalmente um efeito em cascata sobre todos os produtos que circulam na nossa economia, porque todos eles dependem do caminhão para chegar nos seus lugares. Então, o aumento no diesel vai gerar um aumento no frete. O aumento no frete gera um aumento em todos os produtos na ponta, no supermercado, quando vai chegar para o consumidor. Então, na prática, a gente deve ver um aumento entre 2% e 2,5% no preço do frete, que, por sua vez, vai significar um outro aumento, né, em efeito cascata, na mesa do brasileiro, quando for comprar os produtos da sua cesta básica, quando for fazer feira no supermercado, nós vamos sentir, mais uma vez, um efeito inflacionário, nesse caso, em função do aumento do diesel. É a famosa ida ao mercado, com carrinhos e cestinhas cada vez mais vazios, contas cada vez mais salgadas e também ali na bomba de gasolina no posto, cada vez mais aquela dor no coração enquanto você está ali, enfim, abastecendo o seu carro. Jéssica Peixoto, é por aí? Não, é por aí, André. E a gente está vivendo uma crise em relação ao preço dos alimentos. Nós estamos vendo aí o presidente da República, ministros comentando este assunto e a população cada vez mais indignada pela quantidade de coisas e pela qualidade das coisas estar tão mais caras. Então, assim, quando a gente olha para uma situação dessa, o preço do diesel tendo esse impacto direto no frete, isso termina na sua mesa, isso termina nas suas compras do mês. Então, assim, acaba que a gente tem uma dificuldade muito grande de endereçar o governo, no caso, endereçar esse problema da população com mais esse agravante. Então, fica muito complicado. Antes da gente ouvir a Aninha e Pepe aqui também, quero seguir estimulando aqui debate bom. Não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo, sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Aninha, vai que é sua aqui também? Fica à vontade. Não, sabe o que é engraçado, Jazz? Outro dia a gente estava aqui acompanhando a coletiva do presidente Lula, ele estava falando, e uma das perguntas foi exatamente sobre o aumento de preços do combustível. E ele disse, não sou eu que faço isso, é a Petrobras. E de fato, mas de alguma forma ele se isenta dessa situação como se o governo não tivesse nenhuma responsabilidade pelo aumento no preço do combustível. E se não tem nenhuma responsabilidade, ele precisa pelo menos trazer para si a responsabilidade de alguma forma conseguir manter os preços no patamar onde eles estão, já que diminuir, a gente está vendo que vai ser praticamente impossível. Mas, de alguma forma, trazer para si a responsabilidade, porque nós estamos falando aqui de alimentos. Ninguém está falando de produtos supérfluos, ninguém está falando de viagens ao exterior. Não, a gente está falando do que a gente come dia a dia na nossa casa. Então, é muito complicado que o governo simplesmente passe a bola para a Petrobras e se esquive de qualquer responsabilidade nesse sentido. E beira o impossível, né, Pepe? Ainda mais com a já notória fala aí do presidente Lula, coloca na conta de uma gafe, de uma pichotada ou também de uma confissão que realmente roubou as manchetes semana passada, né, Pepe? Dizendo que se o produto tiver caro, é melhor você não comprar. Impressionante como isso pegou mal ao ponto de Paulinho da Força, eterno sindicalista, presidente do Solidariedade, ter feito um vídeo à lá Nicolas Ferreira, fundo preto, dando papo reto, dizendo que o presidente Lula está perdendo a linha nesse discurso. E até o Paulinho da Força começando a fraquejar aí. Será que é uma quebra, um racha nessa base aliada do presidente Lula? Pepe. Primeiro, Marinho, que essa declaração do Lula, ninguém irracional pode concordar com ela. Tá caro o produto, deixa de consumir. Isso não existe, né? O brasileiro, ele consome, a maioria dos brasileiros, os produtos básicos. Não tem dinheiro para extravagância, né? Então ele vai para o mercado para comprar arroz, feijão, uma proteína, ovo e alface e por aí vai, né? Não tem dinheiro para comprar produtos que estão fora da necessidade básica deles. Então, essa declaração do Lula é digna de reprovação por qualquer pessoa, seja da base aliada, seja da oposição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, Marinho,
Nós temos que atacar o problema do diesel de uma forma, na minha opinião, muito mais propositiva, né? Por que o diesel influencia exatamente na composição do produto final? Porque a malha do Brasil ela é rodoviária, precisa do diesel, não é? E porque também a infraestrutura do Brasil é muito precária. Um caminhoneiro sai de Salvador e chega em São Paulo em 5 dias. Se você reduzir o preço, o tempo de 5 para 2 dias, com toda certeza, mesmo o diesel estando caro, né, o frete vai cair. Então, no modo de ver, ao contrário do que o Mano defende, é bom deixar claro, o governo deveria investir em infraestrutura para aumentar a eficiência. E outro ponto também que o Mano é contra, já conhecendo o argumento do Mano, né? Por que o diesel é caro no Brasil? É caro porque o Brasil importa para fora petróleo bruto, né? O Brasil tem uma grande bacia de petróleo e compra diesel de fora do Brasil. Então, se a gente tiver uma política de criar refinarias decentes, né, sem que seja aquele roubo que foi a criação de refinaria, a gente dependeria menos do diesel importado e poderia fabricar o diesel no Brasil. Então, em modo de ver, se você criar infraestruturas, né, necessárias no Brasil, tanto para reduzir o tempo de caminho, né, do produto de um lugar para o outro, você reduz o valor do frete. Se você e tem outras malhas também, malhas hidroviárias, né, marítimas, e por aí vai, né, ferroviárias, né, aí você reduziria naturalmente o preço do frete. E se você criar estrutura no Brasil para explorar, né, o petróleo, o subproduto do petróleo refinado, você também reduziria o valor do diesel. Então nós temos que pensar no Brasil e na questão do diesel, de modo de ver, de uma forma muito melhor do que achar, aumentou o diesel, vai aumentar o produto final. Não, vamos pensar em estruturas que permitam a gente baratear o preço, criando a independência do Brasil da importação do diesel de fora. Uma breve interrupção aqui, antes da gente seguir adiante, só recepcionando os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. E o diesel, meu amigo e minha amiga, você no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, toda a nação de taxistas, motoristas aí sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio, vocês estão vendo como realmente a carestia, né, que é a escassez de alimentos, de bens de consumo, está voltando com força no supermercado, no diesel também, na forma de você colocar realmente os seus veículos, os seus possantes aí para poderem seguir atravessando o Brasilzão afora. Mas já que o nosso PP aqui provocou o Mano, já um clássico da família brasileira, vamos com o Mano Ferreira então. Palavra é sua. O que eu acho engraçado é que PP parece que não aprende com a experiência histórica do próprio Brasil. Ele faz propostas como se nós estivéssemos na Suíça ou na Noruega. O Brasil já tentou diversas vezes investir na criação de uma indústria de refinarias. O que aconteceu foi um rombo, foi roubo com o dinheiro público, porque o Estado é um péssimo investidor. Quem sabe muito bem, por exemplo, o caso da refinaria Abreu e Lima, que é uma excrescência, uma coisa completamente escandalosa, aquilo que foi roubado do bolso do brasileiro num investimento que não parava de pé e que nunca deu o retorno esperado, porque o Estado brasileiro é um péssimo investidor. O que o Brasil precisa é focar naquilo que faz de melhor. A gente tem que parar com essa mentalidade atrasada do protecionismo, como se o Brasil tivesse que ser autossuficiente em tudo. Nenhum país enriqueceu assim. Os países enriquecem se especializando naquilo que fazem de melhor. É a capacidade de fazer mais com menos. Isso quer dizer diminuir as dificuldades de importação, integrar mais a cadeia produtiva brasileira às cadeias globais de valor. E, nesse sentido, eu nunca fui contra investimento em infraestrutura, não. A gente precisa ter melhor infraestrutura no Brasil. Só que a questão é que não existe dinheiro hoje no Estado brasileiro. Então, nós precisamos trazer parcerias público-privadas para que haja um investimento mais adequado em infraestrutura. A dependência brasileira do modal rodoviário foi uma decisão do Estado brasileiro lá atrás. Uma decisão completamente equivocada, que vem desde Juscelino Kubitschek e continua sendo investido através de uma decisão de diversos governos. Entra governo, sai governo e continuamos nessa. Então, essa é uma falha estrutural que faz com que o custo do Brasil seja muito maior do que deveria ser. E aí, no fim das contas, o que a gente precisa? Que o governo contenha as suas contas e crie um ambiente favorável para que o investimento privado possa catapultar o crescimento do país.
Eu mencionei aqui há pouco o vídeo polêmico, corajoso por um lado, do Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, aliado histórico do petismo, dizendo que a carestia voltou. A carestia é essa sensação generalizada de que está tudo muito mais caro, seja bens de consumo, seja os alimentos, seja o diesel, seja a sua gasolina. Mas é nessa linha, pessoal, que parece que só o ano é novo, mas veja só o que aconteceu segundo um levantamento recente. No primeiro mês de 2025, o custo da cesta básica aumentou em 13 das 17 capitais brasileiras. O Mano Ferreira tem mais detalhes aqui, só para a gente se situar. Sabe que lugar a cotação foi mais cara, Marinho? São Paulo. São Paulo. Olha lá. Os alimentos da cesta básica chegaram a R$ 851. E isso corresponde a quase 60%, 40% do salário mínimo. 60% do salário mínimo. Só sobra 40% para todas as outras necessidades do trabalhador brasileiro. Salário mínimo hoje de R$ 1.518. Exatamente. E além de São Paulo, as maiores altas foram em Salvador, seguida por Belém e Fortaleza. Ou seja, em todas as regiões do país a gente vê esse fenômeno. A comida está ficando mais cara na mesa do brasileiro. E a gente sabe que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Comida mais cara quer dizer vida mais difícil, quer dizer pessoas estressadas, quer dizer pais de família tendo dificuldade de alimentar os seus próprios filhos, quer dizer um país em desespero, quer dizer uma insatisfação com qualquer que seja o governo. Então, é um ponto essencial que a gente precisa discutir para que o poder de compra do brasileiro deixe de derreter no carrinho do supermercado. E, para isso, só controlando os gastos do governo. Complicadíssimo. Aninha, quer complementar? Fica à vontade. Eu só queria, com o perdão da repetição, mas o que incomoda é que é que o governo ignora tudo isso que está acontecendo e ele simplesmente age como se a gente estivesse vivendo num país maravilhoso, com dados econômicos maravilhosos. A inflação está dentro do teto da meta, está só um pouquinho acima. Quando, na verdade, o Mano colocou aqui de forma brilhante, é o estômago do brasileiro, é a comida, é o mais essencial da vida da família. Então, o governo precisa reconhecer o que está acontecendo e propor soluções, porque cada dia que passa, cada semana que passa, você vai no supermercado, você gasta mais e você compra menos. Não, o que me preocupa, Aninha, é porque nesse estudo também mostrou-se que a batata caiu de preço. O que me preocupa é o governo agora comemorar a queda do preço da batata e não o aumento da cesta básica ou de tantos outros itens. E o café? Então, e o café. O cafezinho não dá. Os itens que mais subiram foram o café, o que para mim já é extremamente irritante. Preocupante. Eu sou viciado em café. O pão, que é um item essencial da mesa de todo brasileiro, é literalmente o pão nosso de cada dia. E o tomate também está muito caro. Olha o tomate. O vilão do tomate, o vilão que a Dilma elegeu lá atrás e foi tirado para churrasco sem vinagrete. Não, e a gente que não tinha nem a picanha, né? Porque foi tão prometida a tal da picanha. Sim. A gente não tá nem considerando proteína em tudo que a gente tá falando, porque ela já tá tão alta que não importa se aumentou mais, já tá fora do nosso bolso faz tempo. Nem pão de alho vai ter no churrasco. Agora, o nosso PP ali já tá, enfim, vai ficar em falta também, pelo visto, a unha do PP já tá também com uma caristia sendo afetada de tanto que ele tá roendo, angustiado, querendo meter o bedelho nessa conversa. E eu quero te ouvir, Pepe. Onde é que está errado, onde é que está certo? Faz o teu diagnóstico aqui pra gente. Ô Marinho, 2 pontos, né? Primeiro é o seguinte, primeiro que deixaram o Mano fazer a réplica, eu não pude responder o Mano naquela última pauta, mas tudo bem. E agora, Pepe? Fica à vontade. E amor ao andamento do programa, eu não vou responder o Mano não, mas eu queria que, uma vez que o Mano falar, eu respondi o Mano, que ele falou várias inverdades ali que ficou batida. Tá bom. Em relação ao valor dos alimentos, eu acho que o governo tem que ter uma estratégia de inteligência para endereçar o problema, né? Primeiro é o seguinte, primeiro que nós temos que ter um projeto de país para enriquecer mais as pessoas, né? Quando as pessoas têm mais renda, o que ela faz? Ela consegue consumir mais e consumir melhor, né? E consegue não ser tão influenciada pelos preços inflacionários que os alimentos têm no Brasil. Então, se o Brasil não tiver um plano de enriquecimento das pessoas, nós vamos sempre falar assim, poxa, comparado com o salário mínimo, né, o preço do alimento aumentou 60%, 70%. Então, temos que enriquecer a nossa população, seja pensando em trabalhos melhores, seja pensando em trabalhos mais valorizados,
seja criando uma indústria, né, que permite ter empregos mais qualificados para a população enriquecer. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o governo erra. O governo erra sobremaneira, porque, e faz a mesma estratégia do Milei. Olha só que engraçado, né? O Milei fala assim, Milei, a inflação da Argentina diminuiu, mas quando você abre, né, os itens, né, da inflação, você vê que os alimentos subiram, a energia subiu, né? O gás subiu na Argentina, o transporte subiu na Argentina. No Brasil é exatamente a mesma coisa. Quando você pega a inflação, né, como um todo, você vê, por exemplo, que ela está quase na meta. Mas isso é pouco, porque os alimentos, apesar da inflação ficar em 4,7%, 4,8%, né, os alimentos subiram mais de 10%. E tem alimentos, como, por exemplo, o óleo de soja, que subiu mais de 20%. Né? A carne subiu mais de 20% também. Né? Então, quando você vê os alimentos, o grande problema da inflação são os alimentos. E como você faz para resolver o problema da inflação dos alimentos? Meu modo de ver é olhar para o lado da oferta. Né? O Brasil, por exemplo, tem um problema muito grande de pastagens degradadas. A gente poderia produzir muito mais do que a gente produz atualmente. Então, se a gente investisse, né, no projeto de pastagem, de recuperar as pastagens degradadas, a gente poderia aumentar a produção, né, de trigo, a produção de alimentos, que fizesse com que o preço dos alimentos reduzisse e diminuísse, não tivesse tanto uma inflacionária. Mas o meu medo, Marinho, é que o governo não tem projeto. Ele fica achando que vai reduzir o preço de alimento, fazendo regulação do vale-refeição, do vale-alimentação, e isso é muito perfumaria perto da necessidade de enfrentamento da questão de forma real e direta. Mas vamos lá, de forma real e direta. É claro que nós sempre precisamos de medidas que aumentem a produtividade do Brasil, ou seja, que melhorem a nossa capacidade de oferta. Mas qualquer pessoa que já parou para pensar sobre como funciona a colheita, o plantio e a colheita no agro, né, sabe que qualquer medida de oferta ela é, no mínimo, de médio prazo. Porque se você começa a melhorar a condição das pastagens para poder ter algum plantio ali, alguma colheita, aquilo só vai rebater no preço do alimento muito depois, quando você tiver a colheita, não quando você toma a medida na canetada para melhorar a situação institucional. Então, vamos dividir essas coisas. É claro que a gente precisa sempre continuar melhorando o arcabouço institucional para aumentar a produtividade, mas isso é uma questão de médio e longo prazo. No imediato, o que a gente precisa é ancorar as expectativas. A questão é que ninguém confia na capacidade deste governo de pagar as suas próprias contas, porque a trajetória da dívida é insustentável. Por isso, o que nós precisamos é de um choque de confiança para que as expectativas sobre o futuro se estabilizem. E, com isso, a gente pare de ter o efeito da inflação, que também é em relação à confiança sobre o futuro. A gente já está vivendo no Brasil um contexto em que o medo do futuro faz com que o preço suba. É isso aí. E isso precisa ser atacado com um choque de credibilidade. O governo, para reconquistar a credibilidade, precisa tomar medidas reais de corte na própria carne. Porque se não houver medidas para que o governo controle os seus gastos, o que vai continuar acontecendo é que o ajuste das contas vai ocorrer por meio do derretimento, do roubo do poder de compra do cidadão brasileiro que já não aguenta mais pagar tantos impostos e ver um Estado incapaz de conter as suas contas naquilo que arrecada. O negócio é realmente todo mundo aqui afivelar os cintos de segurança, porque 2025 promete ser um ano bem difícil para todos os brasileiros. Não quero soar como profeta do apocalipse aqui não, mas realmente as tendências miram nessa direção, a não ser que haja realmente um cavalo de pau em muitos sentidos e coragem política, que é algo que beira a extinção nesse país nesse momento. Aninha, quer complementar? Não, peraí, eu quero falar também. Você autoriza? Passa pro Então vai que é a sua, Pepe. Complementa, então. Não, de novo, o mano fala, eu falo, ele fala... Meu amigo, é o seguinte, cara, se você quiser responder, fica à vontade. Se você quiser perder tempo justificando, né? Ele falou tanta perfumaria e tanta inverdades aí, que vamos lá, não fica assim, sem contra-argumento. Mais uma vez, o mano vai pro caminho do tal ajuste fiscal, do tal cortar na carne, é a mesma lenga-lenga liberal, né,
que pauta o debate político-econômico do Brasil. Não é por aí, não é por aí. Então é por onde? Se você, por exemplo, mano, for comprar um açúcar hoje, você não consegue comprar açúcar. Sabe por quê? Porque as cotas já estão tomadas. Se eu quiser comprar o açúcar hoje, eu consigo comprar para 2027, 2028. Então, é mentira quando você fala que a política para aumentar a produtividade no campo, por meio de investimento em pastagens degradadas, é política de médio e longo prazo. Não é. Balela, conversa. E não é só açúcar, não. Calma. Todos os itens, né, da agricultura vão para o mesmo caminho. É claro que o efeito disso, possivelmente, de forma prática, só vai atingir a população no médio e longo prazo, né, de forma mais efetiva. Mas vai ter também mentindo e depois fala exatamente o que eu falei. Vai ter também o efeito agora. Vai ter o efeito na hora. Entendeu? Não é só de médio e longo prazo, não. Isso é conversinha para boi dormir, né? E outro ponto não que você fala, mágica, você pode trazer. Você sempre gosta de falar do negócio do ajuste fiscal, negócio de tem que cortar na pele, tem que fazer um gesto que traga credibilidade ao governo. Não, tem que sempre fazer muito mais do que isso, né? Esse lenga-lenga liberal, em nenhum lugar do mundo funciona dessa forma. Pelo contrário, que precisa de medidas efetivas para reduzir o preço dos alimentos. E não perfumaria falar que vai ter que reduzir a tributação, vai ter que reduzir, fazer ajuste fiscal. Isso sim é política de médio e longo prazo. Né? Se você fizer uma medida agora de redução dos custos, reduzir o orçamento, reduzir o valor que o Estado gasta para funcionar, né? Isso não tem efeito nenhum agora. O que eu estou falando é o seguinte: o brasileiro precisa ter o valor reduzido dos alimentos agora. E no modo de ver, tem 2 meios de você fazer isso. Primeiro, aumentar a renda do brasileiro, fazer o Brasil enriquecer. E como você faz o Brasil enriquecer? Por meio de políticas de desenvolvimento nacional. E segundo, enfrentar o problema realmente da produtividade no campo, né, por meio de recuperação das pastagens degradadas. O campo é super produtivo. O problema do Brasil não é a produção de alimento nem nada do tipo. É o diesel que aumenta e faz o preço aumentar também por isso. Tá no lead aí, ó, tá na tarja. Agorinha nós estávamos falando disso. O frete encarece o alimento. Não é um problema de produção, é um problema de escoamento. E você dá uma solução que todo mundo aqui concorda. Tem que aumentar a renda. A questão é como aumenta a renda de um país com uma instabilidade jurídica gigante, de um país que cada vez o Estado come mais da fatia do bolo e não corta gasto. A grande questão, Pepe, é que no final do dia, até quando você estava argumentando, você falou, o mano fala em verdade. Aí você vai lá e repete a mesma coisa de uma forma diferente, porque você vê que o problema do seu plano é que no longo prazo ele não funciona. A gente precisa ter um mercado forte, a gente precisa ter um mercado que realmente consiga repassar. Isso é tirar imposto, não é colocar. Isso é, de fato, favorecer que o Brasil seja um país que tenha contas públicas funcionais, que pare de se endividar. Não é gastar à torto e direito. Então, assim, falar que é uma crise de produtividade, não é uma crise de produtividade. Mas, ninguém foi crise de produtividade, não. Eu não fui crise de produtividade, não. Foi que produzir mais. Eu posso até voltar contigo aqui. São muitos outros temas que eu preciso estar explorando aqui. Mano Ferreira, você foi muito bem mencionado. Esse conceito do Estado produtor, do Estado investidor. Calma, Pepe, tá monopolizando a bola hoje. Toma um chazinho da Patagônia. Esse conceito do Estado indutor do crescimento, o brasileiro já sabe no que dá por meio do fracasso retumbante do governo de Dilma Rousseff. Isso leva a uma quebradeira, isso leva a inflação, desemprego, instabilidade, tudo aquilo que o brasileiro deseja que fique no passado. Meus amigos. Conversa pra boi dormir, mano. Você cita só Dilma Rousseff, tá você cita justo, jogo jogado. Eu preciso seguir adiante, Pepe, por favor. Henrique Cardoso. Olha lá. Dá uma calibrada aí no volume do earphone, por favor, porque a gente precisa seguir adiante aqui.